Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Dá início aos nossos estudos de hoje. Nosso livrinho Gotas de Esperança, Lorival Lopes, na página 107, ele fala assim: você marca a sua vida. Tudo o que você faz ou diz traz a marca da sua personalidade. Em todo lugar você está dando um recado pessoal. Somente você pode fazer como faz. Ninguém mais. Sai de você uma vibração inconfundível. Deus o vê assim. Para Ele, você é o único em todo o universo. Sua marca é conhecida por Ele. Seu rastro é diferente de todos os demais. Deus tem com você uma ligação também única. Ama-o de maneira própria. Você e Deus formam uma unidade de profunda beleza. O amor de Deus lhe flui de uma forma que só você sabe sentir. Foi o amor de Deus que o fez inconfundível. Grandes palavras aqui. Que a gente possa refletir que o Pai Criador, nós não precisamos procurá-lo fora. E sim, Ele está sempre dentro de nós, em todos os lugares. Que todos nós possamos, mesmo nas aflições, encontrá-lo em todos os momentos da nossa vida. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje com a nossa amiga Cristiane, com o tema Amas o Bastante? Uma boa noite para todos. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Bom, hoje o nosso estudo tem o tema Amas o Bastante, então o próprio tema do estudo já nos leva a uma reflexão, né? Já faz a gente pensar aí, mas amas o bastante a quem? O que será que significa essa pergunta, né? A quem estão se remetendo? Então esse tema, ele faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, né? Ditado pelo Emmanuel. Então, antes da gente começar no estudo propriamente, eu vou ler o texto para que a gente vá destrinchando e possa entender o conteúdo, né? Então, é o capítulo 97. Perguntou-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Está lá em João, no capítulo 21, no versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares, não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, não reclama compromisso formal, pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente
cooperador do Cristo, se tiveres amor. Então, aí, a partir do texto, a gente já imagina, né, que se refere o estudo. É sobre o amor que se tem por Jesus. E, em decorrência desse amor que nós temos, tudo que a gente pode fazer de bem e de bom em decorrência desse amor. Nesse texto, Emmanuel fala que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E assim vai. E alguns estudos remetem essa pergunta às 3 vezes que Pedro negou a Jesus nos momentos que antecederam a crucificação. Mas a intenção de Jesus não era alfinetar, não. Ah, Pedro, tu me amas? 3 vezes você falou lá que nem me conhecia. Não foi nesse sentido, não. A gente vai ver isso mais lá para frente. Aí tá dos versículos 15 ao versículo 17, essa conversa de Jesus com Pedro. Essa conversa se deu depois já da crucificação. Os discípulos estavam no barco, estavam pescando, e ao se aproximarem da terra, né, da terra firme, eles viram Jesus que já estava lá fazendo, aquecendo o pão e fazendo peixe. E aí se juntaram a ele, e Jesus chamou Pedro no cantinho e foi conversar com Pedro. E foi lá que ele fez as 3 perguntas, a mesma pergunta 3 vezes. E aí aqui a gente tem por escrito o que aconteceu mais ou menos, de acordo com João. Tendo eles se alimentado, perguntou Jesus a Pedro Simão: Simão, filho de João, tu amas-me mais do que estes? Né? Ele perguntou a Pedro, e era um costume da época essa referência familiar. Né? O Simão, ele era filho de Jonas, de João. Né? Então fazia-se essa referência à família. E aí ele perguntou se Pedro amava Jesus mais do que os próprios amigos ali. E aí ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí Jesus falou para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai e pergunta novamente: Simão, filho de João, tu amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus: apacenta minhas ovelhas. Perguntou-lhe a 3ª vez: Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro ficou triste porque pela 3ª vez lhe perguntara: tu amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu que tudo sabes, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta minhas ovelhas. Então, por 3 vezes, Jesus faz essa pergunta a Pedro, e por 3 vezes ele pede a Pedro que apacentasse as ovelhas. Quando a gente vai ao dicionário e procura o significado de apacentar, é pastorear, né? Conduzir o rebanho, alimentar. Então, não foi no sentido literal que Jesus estava falando desse pastoreio, não era no sentido de alimentar um a um, nem conduzir literalmente as pessoas, né? Até porque a gente tem livre-arbítrio e a gente sabe que quem nos conduz é o nosso livre-arbítrio. Mas Jesus estava se referindo a Pedro, falando com ele que alimentasse o rebanho de Jesus com os seus ensinamentos, né? Os ensinamentos que foram deixados por Jesus, que conduzisse essas pessoas do rebanho de Jesus direcionando para o caminho do amor, que foi o ensinamento maior que Jesus nos trouxe, né? E ele tem essa conversa com Pedro porque Jesus quer que Pedro edifique a igreja, né? Edifique o cristianismo. E Pedro, dali para frente, ele vai começar ele abraça essa responsabilidade e ele começa a divulgar o Evangelho de Jesus por toda parte. Eu vou voltar aqui no texto do Emmanuel, porque ele fala assim, ó. Ele fala que Jesus não pede nenhuma informação ao discípulo. Ele não pede um currículo para Pedro, né? Ó, Pedro, você me ama? Te amo, Senhor. Então, beleza. Então, me dá teu currículo que eu vou ver se você está apto a fazer o trabalho que eu pretendo de você. A única pergunta que Jesus fez
era se ele amava. E isso, a resposta sendo positiva, isso era o suficiente para Jesus. Ele não quis se inteirar dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele, não ficou lá perguntando a Pedro, mas vem cá, você me conhece o suficiente, né? Eles viveram juntos, evangelizando no período de 3 anos. Óbvio que Pedro conhecia Jesus, ele estava no dia a dia com Jesus, mas ele não perguntou, não importava a Pedro se ele conhecia, né, os conhecimentos que ele tinha a respeito de Jesus. Ele não fez um contrato de trabalho formal. Vai, Pedro, assina aí que agora você é meu apóstolo. Não teve essa combinação formal. E aí ele fala aqui também, olha, que é imperioso reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que as indagações são louváveis, mas Pedro só seria um eficiente colaborador de Cristo se nele tivesse amor. Então isso a gente leva para estudos, que agora eu não lembro o número da questão, até porque eu não botei aqui nos slides, mas tem questões no Livro dos Espíritos que fala sobre a nossa evolução moral e a nossa evolução intelectual. Então, se nós somos intelectualmente evoluídos, Cris, isso não importa? Não, claro que importa, né? A gente está angariando conhecimento para o nosso espírito, que a gente vai levar por diversas encarnações. Agora, se a nossa evolução moral estiver muito lá embaixo, sabe? O meu intelecto está lá em cima, a minha moral está lá embaixo, de pouco vai adiantar, ou de nada vai adiantar o meu intelecto elevado, né? A gente tem aí na história da humanidade diversas personalidades que a gente está me ocorrendo aqui uma, e só mesmo para ilustrar, mas todo mundo aqui eu acredito que tem estudado na escola, né, em história geral, a Segunda Guerra Mundial, e tinha lá Hitler, mas eu não pensei nem nele, pensei no Joseph Mengele, que era um médico lá, parceirinho do Hitler. E o cara tinha uma moral intelectual elevada, sim, ele era médico. E o que ele fazia com todo o conhecimento que ele tinha? As coisas mais absurdas, né, com o ser humano. Ele estava pouco preocupado com a dor que os judeus que ele pegava para fazer as experiências dele, com as dores que as pessoas iam sentir. Cortava pessoas vivas e tentava emendar um pedaço de um corpo num outro para ver o que ia acontecer. O que faltava nesse homem? Amor, né? A evolução moral dele, penso eu, era nula, né? Não tinha evolução moral. Mas, assim como todos nós, ele tem as oportunidades da reencarnação para que ele vá lá equilibrando o intelectual com o moral. E assim como ele, né? Peguei ele como exemplo, mas tem vários outros exemplos semelhantes. Então, aqui a gente vai para o conceito de apacentar. Apacentar no sentido... lembrei aqui, apacentar. Se a gente corta a palavra, não é que signifique isso, tá? É que remete. Assentar a paz, se a gente inverte, né? Assentar a paz, trazer a paz para as pessoas, trazer a paz para esse rebanho. Olha o compromisso de Pedro, né? A responsabilidade aí, a responsa que ele assumiu. Apacentar no sentido evangélico pode ser entendido como o ato de estimular o sentimento que nos favorece compreensão dos nossos laços fraternos e a humildade sincera no trato com os diferentes em seu momento evolutivo, e por isso mesmo semear o bem sem aguardar recompensa. Traduzindo isso aí, apacentar lá a ovelha é estimular naquele grupo, né, nas pessoas, esse sentimento fraternal. E o sentimento fraternal não é apenas pelos meus iguais, pelos meus pares, mas, sobretudo, pelos que são diferentes, porque gostar daquele que é igual a mim, que compartilha as minhas ideias, né, fica ao meu jeito de ser, fica muito fácil. É muito fácil eu gostar de alguém que é muito próximo a mim. Por isso que a gente gosta dos nossos amigos, e, aliás, por isso que eles são amigos, né?
O problema é você gostar fraternalmente daqueles que são muito diferentes, daqueles que divergem. E há pouco tempo, né, a gente está vendo isso aí no Brasil, essa questão oposta ao que era a responsabilidade de Pedro. As divergências estão trazendo muito afastamento. As pessoas que se diziam amigas, por ter ideais diferentes, pensamentos diferentes, deixam de se relacionar. Pessoas dentro do seio familiar, irmãos, sobrinho, tia, primos, que não se falam mais uma com as outras por conta de divergência de pensamento. Então, o apacentar é justamente o oposto a isso, né? E a humildade sincera no trato com os diferentes de acordo com o seu momento evolutivo. Porque, às vezes, a gente também pensa assim que a gente está muito top de linha, mas a gente ainda tem muita estrada pela frente, né? E cada um está num momento diferente. Coisas do dia a dia, vou falar por mim, sabe? Coisas do dia a dia que me irritam. Ônibus atualmente anda me irritando porque não tem ar-condicionado, as janelas não abrem, é irritante por si só. Mas a minha realidade é o transporte público, né? Então é bom que aí eu já penso assim, vou lá exercitar minha paciência, olha a oportunidade aí de evoluir. Mas tem as pessoas que pegam o celular e falam no celular que o celular parece um megafone, a pessoa grita, você sabe da história, da vida da pessoa. Às vezes a história está interessante, você não quer nem ouvir, daqui a um pouco começa a fofoca, né? A antena liga lá. Aí chega a hora de você descer, já era, não sabe o restante da história. Agora, de maneira geral, isso me irrita, porque, poxa, o celular é um meio de comunicação, facilita a vida da gente pra caramba, mas não é para estar gritando no ônibus, e tem recurso, você tem o fone de ouvido, você pode falar mais baixo, você pode escrever uma mensagem para que, né, você não compartilhe ali a tua conversa com o ônibus, ou você pode já, não consigo, eu não consigo falar baixo, então minha mãe completamente surda, falar com ela no celular é esse exemplo aí do ônibus. O que eu faço? Eu não falo num lugar que está cheio de gente, entendeu? Eu espero para ir para um lugar mais reservado, com menos pessoas, porque tem que gritar mesmo. E se for alguma coisa de muito urgente, senão espero chegar em casa para eu falar. E aí, assim, em vez de eu ficar com a raivinha da pessoa que não vai adiantar nada, a pessoa não quer nem saber de mim, está lá na conversa dela, feliz da vida, eu tenho que entender que o momento evolutivo dela está diferente do meu. Eu não faço isso, não faço realmente, não fico lá gritando no telefone. Outras pessoas fazem, eu estou dando um exemplo muito bobo. Tem exemplos mais sérios, mais graves, mas que as pessoas agem de acordo com a compreensão delas. Joga lá o papel no chão e suja a rua toda, daqui a pouco a rua enche e a água vai para a sua casa e você nem lembra que você jogou um monte de papel no chão, que você tem o hábito de jogar o lixo no chão, e você culpa quem? A prefeitura, que não limpa, né? A Conlurb, que não vem no dia que deveria vir, e tem outros que falam assim, jogo mesmo. Como é que o gari vai ter emprego se não tiver lixo no chão? Né? Então, assim, é a compreensão dele. Antes de você partir para a briga, que aí você se iguala muitas vezes, ou você se mostra até pior, né? Mais baixo, respira fundo e, se houver a oportunidade, você conversa sobre a gravidade que é um papelzinho de bala no chão. É um papel de bala, mas se todo mundo aqui pensar que um papel de bala não dá nada e todo mundo resolver jogar um papel de bala no chão, quando a gente sair daqui, alguém vai ter trabalho para recolher todo esse papel. Se não tiver alguém aqui para recolher, o salão vai ficar sujo para outra reunião. Quando chegar a reunião de quinta-feira e as pessoas chegarem, não é bom a gente chegar num lugar, né, limpinho, agradável, cheirosinho. Então, se a gente quer isso para a gente tem que fazer isso para o outro. Então, assim, são exemplos bobos, corriqueiros, mas que a gente, se observar, a gente vai vendo a diferença da evolução de um para o outro. E aí a gente tem que ter o quê? A paciência, a compreensão de que os momentos são diferentes de fato e que, se a gente puder semear o bem sem estar aguardando uma recompensa diante disso, né? Vi lá aquela pessoa que tem o hábito de jogar lá o papel no chão e que reclama que em época de chuva a casa enche, vai lá, conversa com a pessoa. De repente pode ser uma conversa agradável, essa pessoa vai mudar o pensamento e a atitude dela, de repente não, você pode levar um fora.
Mas levando fora ou levando o agradecimento, vai lá, faz a tua parte. Você está fazendo uma boa atitude. Eu botei esse bonequinho aí que é justamente pensando no currículo, né? O currículo que eu vou ter que fazer para Jesus para eu poder trabalhar para Ele, fazer aquilo que Ele me propôs. E aí, quando a gente pensa em amor, a gente vai pensar logo em quê? Em caridade, né? Porque a caridade é o amor na prática, é o amor sendo vivenciado. E eu peguei essa questão lá do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, a 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Dando uma paradinha aí. Lembra lá do ônibus, que me irrita a pessoa gritando no ônibus. Então, se eu fosse esquentadinha também, eu já ia gritar mais alto. Para com esse celular, fala baixo. Então, vamos supor que eu seja essa pessoa aí que quer arranjar confusão por qualquer coisa. Mas eu vou, respiro fundo, me seguro e falo, dessa vez não. Dessa vez eu não vou brigar. Isso já é uma virtude, porque eu estou me policiando, me controlando para melhorar algo que não está tão bom em mim, né? É o famoso Deus dai-me paciência, cuidado com o que pede. Porque aí você aparece para você várias oportunidades de você exercitar a tua paciência, né? Tem o filho lá que só falta você arrancar os cabelos, você vai num lugar que você está com pressa, vou no banco hoje, que hoje a fila, hoje não é dia de banco, dia 23, não é dia do banco tá cheio, né? Vou lá pagar minha conta, chega lá, tem, sei lá, 20 na tua frente. Mas você não falou, Senhor, dai-me paciência? Não vai vir na transportadora alguém batendo na tua porta com um pacotinho de paciência. Deus vai te dando aí as oportunidades, as situações em que você exercite a sua paciência. Aí, naquele dia que você conseguiu cumprir, que você conseguiu segurar, respirou e teve a paciência, ó, uma virtude. Hoje eu fui mais paciente. As pessoas que têm os vícios, né? Vício da bebida, vício do cigarro, e aí às vezes você chega numa situação de conflito, normalmente a saúde te aperta, né, no canto e fala, ó, ou você para de fumar, ou você morre aí com AVC, ou você para de beber, ou você vai ter uma cirrose que vai te levar para o outro lado da vida. E aquilo de resistir ao vício, de resistir à tentação, e quando você consegue, é uma virtude, é um motivo de comemoração, é de você com você mesmo, você está dando aí um passinho na tua evolução. Então, o primeiro entendimento que a gente tem que ter de virtude é esse entendimento menor, conosco mesmo, né? Como eu consigo aí ser virtuosa? Contornando os meus vícios, me controlando, vencendo as minhas más tendências a cada dia. Fácil? Não. Trabalhoso, né? Mas a gente pode. E se a gente tropeça num dia, não é para se descabelar. Somos humanos. Naquele dia não deu certo, mas amanhã Deus está te dando um novo dia, uma nova oportunidade, um novo exercício. Então, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, sem estar pensando assim, o que eu ganho com isso, né? Eu vou fazer alguma coisa para fulano, mas fulano vai me dar algo de volta. Se aquele fulano não tem nada para me dar, eu também não vou fazer nada por ele. Não é para pensar dessa forma. A mais meritória, né, das virtudes é a que assenta na mais desinteressada caridade. Você pode fazer, você está tendo ali diante de você uma oportunidade de fazer o bem ao próximo. E você vai lá e faz, mas não faz pensando assim, se eu fizer isso, o que eu vou ganhar? A espiritualidade está de olho e vai me recompensar de alguma forma. Se rolar um bônus aí para você, que bom, mas não é para pensar nisso, porque
penso eu que em alguns momentos a espiritualidade deve estar lá de cima olhando assim, fez mais do que a tua obrigação, né? Eu tô aí do teu lado todo dia, o mentor. Meu mentor, coitado, ele deve pensar lá no teu lado todo dia, te intuindo, te conduzindo, e muitas das vezes você não está nem aí para a orientação que eu te dou. Então, é fazer o bem pelo bem. E, em algum momento, esse bem volta para a gente. Aqui, mais um trecho que fala de amor, de caridade, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 10. Mas eu não peguei todo o item 10, não, tá? Eu peguei alguns trechos, esqueci até qual foi o espírito. Desculpa aí, espírito, que eu esqueci quem foi que falou, mas aí é fácil da gente pegar o livro e procurar, né? Mas vamos lá. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, digno, consciencioso, para fazer aos outros aquilo que queira que estes lhes façam. O que a gente lembra aí? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? É fazer pelos outros aquilo que a gente gostaria que fizessem por nós. E não significa que seja a mesma coisa, né? A minha necessidade é diferente da dela, que é diferente da dele, mas assim, que eu, em um momento de necessidade, tenha alguém para atender a minha necessidade, e da mesma forma que quando um irmão esteja em necessidade, se eu tiver condições, que eu também atenda a necessidade desse irmão. Eu não quero que façam comigo, eu não gostaria que fizessem comigo, beleza. E na hora de fazer com o outro? Que eu possa fazer também, né? Que eu possa enxergar essa necessidade, que se eu tiver condições eu não fique com os meus braços cruzados, eu vá lá e faça algo pelo meu semelhante. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem seus irmãos para suavizá-las. Olha, exemplo prático aí, verão, calor do cão, né? O teste pra gente, o verão. Só que graças a Deus, eu vou falar por mim, mas eu acho que eu posso estender a todos aqui. A gente tem um teto, a gente tem ventilador, a gente tem água lá no nosso chuveiro, na nossa geladeira, nas nossas torneiras, que amenizam ar-condicionado, alguns também tem, e isso ameniza a nossa convivência aí com esse verão do Rio de Janeiro. E agora esses irmãos que ficam na rua, né? Eles muitas vezes não têm água para beber, tem que ir num comércio pedir, sabe-se lá qual vai ser a recepção nesse comércio. E é uma coisa que a gente pode fazer, guardar a garrafa de refrigerante, guardar a garrafinha, refrigerante pequeno, né? Até de 2 litros também, garrafa d'água, enche as garrafas no filtro e vou lá no Meier fazer sei lá o quê, levo 2, 3 garrafinhas de água gelada. Se eu encontrar alguém na rua, né, em situação de rua, eu vou lá e ofereço a água. Se aquela pessoa quiser, beleza, eu estou ali matando a sede do meu irmão. Por quê? Porque eu estou conseguindo, né, ver a dor do meu irmão, ver a necessidade e suavizar. Ah, Cris, mas ele vai continuar morando na rua. Ah, mas ele vai continuar, sei lá, cheio de fome. Beleza. Infelizmente, eu não posso solucionar os problemas do mundo, né? Mas para aquele ali que eu dei a garrafa d'água, para aquele ali que eu paguei a quentinha, com certeza naquele momento eu fiz a diferença. Eu suavizei a dor daquela pessoa, a sede, a fome, né? Então a gente não precisa ficar pensando em nada grandioso, porque quando a gente pensa em algo muito grandioso, fica muito distante. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho força física, mas começa pelo pequenininho, né? Que a espiritualidade vai sustentando e ajudando. Então é considerar a grande família humana como sua, porque essa família todos a encontrarão dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são filhos de Deus como vocês, destinados a se elevarem ao infinito. Então, um dia, todos nós aqui vamos ter verdadeiramente essa compreensão de que somos uma única família, todos filhos de um mesmo Pai. Né? E cada um no seu momento vai ter essa compreensão, mas a gente pode levar para a nossa família terrena, né? As pessoas que convivem conosco na nossa casa, às vezes a gente não tem a menor consideração, a paciência, espírito de auxílio
para aquele que está dentro de casa. Então a gente começa a exercitar lá. Por isso que a gente está aqui na Terra, né, num planeta de provas e expiações. A gente vai exercitando de maneira mais ferrenha, digamos assim, porque depois a gente vai ter a compreensão, o entendimento do caminho do amor, de fato, né? E que tudo vai ficar mais leve, vai ficar mais fácil. Mas percebo assim que tem muitas pessoas que ajudam na rua, ajudam desconhecidos, ajudam na casa espírita, mas dentro de casa não está nem aí se a esposa está lá, que nem uma louca, limpando casa e lava roupa, e faz comida, e cuida de filho, isso e aquilo outro. O marido chegou cansado, trabalhou o dia inteiro, ele que vá para a cozinha e faça a comida dele. Poxa, mas dentro daqui da casa espírita é uma pessoa tão virtuosa, né? Que bom que em algum lugar faz. Mas começa primeiro na tua casa. Ajuda o próximo mais próximo, né? Amar ao próximo, né, como a ti mesmo. Então, vamos começar com o próximo mais próximo, que são aqueles que residem conosco, que fazem parte da nossa família. A gente não caiu ali de paraquedas. Se a gente está naquela família, porque alguma necessidade de aprendizado tem. E onde que eu estou, que eu já me perdi? Aqui. Porque essa família todos encontrarão dentro de certo período em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são filhos de Deus como vocês, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podem recusar aos irmãos o que Deus liberalmente lhes concedeu, pois de seu lado muito se alegraria que seus irmãos dessem a vocês aquilo que necessitam. Já falei, né? Se Deus dispôs de algo para mim que o meu irmão não tem, e se eu posso dividir, bora dividir, porque primeiro que isso vai alegrar a Deus e vai bater lá na minha consciência. Pô, se eu quero que façam isso por mim, deixa eu fazer por aquele que no momento não está em condição. Para todos os sofrimentos, sempre tem uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejam inteiramente amor e justiça. Então, quando a gente acha que a gente não tem nada, porque não tem nenhum recurso material para ajudar o outro, você tem lá 2 ouvidos e uma boca. Você pode ouvir o outro e você pode falar para o outro palavras que confortem. Então, não dá para a gente se eximir, sabe? Eu não ajudo porque eu não tenho como. Sim, a gente tem como, sim. Aí na 894, Kardec perguntou: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então tem aqueles que fazem de bom grado, fazem espontaneamente, não percebem nem que estão fazendo bem. E tem os outros que estão relutantes, que eles fazem um esforço para conseguir fazer o bem. Os dois vão ter o mesmo mérito? Momentos diferentes. Evolução, níveis de evolução diferentes, né? Aquele que já consegue, que bom. Aquele que ainda não consegue espontaneamente, mas que ele está se exercitando, um dia ele vai chegar lá do lado do outro, que já consegue fazer o bem espontaneamente. Olha o que os espíritos falam. Só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram em outros momentos e triunfaram. A gente não deve olhar para o outro que já está nesse patamar, né, mais elevado e falar: nossa, lá, como é que fulano é? Eu nunca que vou conseguir fazer isso. Não, ele também já foi que nem eu, já foi até pior. Mas ele vem, né, nós, como espíritos imortais que somos, a gente vai evoluindo gradativamente. Então, todo mundo tem a oportunidade, todo mundo vai chegar lá na condição de espírito superior, cada um no seu tempo, né? E, para isso, as muitas reencarnações. Agora, a gente não pode ficar empurrando com a barriga para a próxima, que é algo que quem é reencarnacionista fala muito, né? Na próxima reencarnação eu faço, na próxima reencarnação eu me conserto, nessa daí já não dá mais. Não, a gente tem que começar agora. Um dia eu fui fazer uma gracinha dessa no consultório médico. Eu falei: não, na próxima reencarnação eu faço isso. Aí o médico virou para mim e falou assim: você me deixou tão sem graça. Você é reencarnacionista, né? Eu também sou. Então, como reencarnacionista que nós somos, você sabe muito bem o que tem que fazer agora. Se você está aqui, não perca a sua oportunidade.
Uma cara foi lá no chão, né? Eu recolhi, botei de novo e continuei a conversa com o médico. E aí também já serviu para eu não ficar repetindo isso, né? De na próxima reencarnação. Não, é nessa. O que der para fazer nessa, eu estou fazendo. Então, por isso é que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço e suas ações parecem simplíssimas. O bem se tornou um hábito para eles. Merecem as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Como ainda estão longe da perfeição, tais exemplos espantam pelo contraste com que veem e tanto mais os admiram quanto mais raros são. Então, assim, eu trouxe aí alguns exemplos, vou mostrar para vocês. Como essas pessoas, dos exemplos que eu trouxe, estão muito distantes da gente, a gente fica nessa assim, vou falar por mim, né? Que eu estou botando todo mundo no mesmo pacote e eu não sei o nível de evolução de cada um. Mas falando por mim, como estão muito distante, aí dá aquele desânimo. Nunca que eu vou conseguir. Nossa, você igual fulano. Mas, na verdade, não é para desanimar. É um exemplo, ó, que ele conseguiu, ela conseguiu, eu também consigo. Porque ele também, se hoje ele está numa gradação elevada, espiritualmente falando, ele também já foi um espírito inferior, né? Por quê, gente? Porque todos nós nascemos simples e ignorantes. Nasce todo mundo aí igual, né? Um vaso vazio, digamos assim. E aí, à medida que a gente vai encarnando, a gente vai aprendendo, a gente vai acumulando conhecimento. Esse conhecimento no bem, a gente leva de uma encarnação para outra. E aí a gente vai se aprimorando e melhorando enquanto espírito, a gente vai evoluindo. Porém, saibam que nos mundos mais adiantados do que este, o que representa a exceção entre vocês é a regra, né? O que hoje aqui, uma pessoa top em fazer o bem, acaba sendo exceção no planeta Terra. Mas nos mundos adiantados, essa pessoa não vai ter nenhum destaque, esse espírito não tem nenhum grande destaque. Por quê? Porque todo mundo é assim, né? Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque só são habitados por bons espíritos. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Lembrei aqui também de um exemplo. Quando uma pessoa perde uma carteira, uma mala cheia de dinheiro, e alguém acha e devolve sem tirar R$1 dali de dentro. Isso vira notícia de jornal, aparece na televisão, aparece nas redes sociais. Mas isso é o que se espera que se faça, né? Se acontecesse isso lá num mundo desse, num mundo feliz, um espíritozinho perdeu lá a malinha dele de dinheiro, o outro vai achar e vai procurar quem perdeu até que encontre. Por quê? Porque esse é o normal. E aqui a gente se surpreende, né? Você exalta isso. Lá é o contrário. Se tiver um espírito lá que deu a louca nele, achou a tal malinha, falou, oba, vou levar para mim, todo mundo vai se espantar, porque lá o mal não é nem exceção, não existe, né? É o que eles falam aqui, ó. Uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Eis porque os homens são prósperos neles. Agora, eu nasci lá, um espíritozinho simples e ignorante, já caí de paraquedas num mundo desse? Claro que não, né? Não estou aqui à toa. Então, o mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Um dia, a Terra também vai ser um mundo feliz. Hoje a gente está num mundo de provas e expiações, a gente está caminhando para a regeneração, e assim a gente vai. Agora, se eu evoluo mais rápido do que o planeta, não necessariamente eu vou reencarnar aqui numa outra oportunidade, né? Eu vou para um planeta compatível comigo. Agora também, se eu insisto em fazer tudo errado sempre, não, eu quero estar ali no mal. Aí, quando a Terra se tornar um planeta de regeneração, eu já não reencarno aqui. Eu vou para um de provas e expiações, eu vou para um mundo inferior, enfim, de acordo com a minha vibração, né? Aí agora, olha, eu trouxe aqui as estrelas do bem. Eu pensei em botar homens de bem, mas aí, como tem homens e mulheres, estrelas. E antes disso, eu trouxe aqui essa frase que todo mundo conhece, que é de Pedro. Antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. E Pedro não falou isso
porque ele estava no momento filosofia dele, não. Pedro, ele foi um homem muito imperfeito, né? Eu achei muito interessante assim, o Emmanuel trazendo esse texto, se remeter a Pedro, porque ele mostra, na verdade, quando eu fui preparar o estudo, né, e pesquisando, eu vejo o quanto Pedro é imperfeito e o quanto ele se assemelha a gente. Né? Porque o tempo todo aqui eu estou falando dessa questão de, está muito distante, de espíritos muito perfeitos, né, ou muito evoluídos, e aí a gente vai se sentindo pequenininho e achando que a gente nunca vai chegar lá. E aí vem Emmanuel com Pedro. Pedro negou 3 vezes Jesus. E por que ele negou? Ele amava Jesus, de fato, né? Jesus sabia disso, mas na hora lá do perrengue o medo falou mais alto. E quantas vezes na vida da gente o medo também não fala mais alto, né? Você está ali diante de uma pessoa que você gosta, que você ama, que você diz que defende com unhas e dentes, mas na hora do vamos ver você corre. A lei da sobrevivência lá, primeiro eu vou me defender, né? São momentos diferentes, como eu falei, de cada um. Então ele negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus chamou ele para caminhar nas águas, de primeira ele não saiu bonitinho caminhando, ele caiu. Por quê? Porque ele estava com medo de andar na água. Que negócio é esse? Quando Jesus foi preso no Getsemane, ele cortou a orelha de um servo. Olha aí o momento de violência de Pedro, né? Ali numa situação em que estavam prendendo o mestre dele, ele reagiu. Mas Jesus, em algum momento, pegou uma espada para sair cortando os outros. Se Jesus veio para ensinar a gente a lei do amor, nossa, o que esse discípulo de Jesus aprendeu? Vai lá e corta a orelha de quem está fazendo algo que ele não gosta. E Jesus botou lá de volta a orelha da pessoa no lugar. Mas então, essas atitudes mostram, né, que Pedro é igual a gente, de carne e osso, falho, mas que ele estava tentando. E ali naquele momento em que Jesus pergunta a ele, teve um outro momento também que ele fala, assim, ele se mostra melhor que os outros, ele fala para Deus que todos os discípulos poderiam abandonar Jesus. Fala para Deus, não, fala para Jesus. Que todos os discípulos poderiam abandonar Jesus, mas que ele não abandonaria. Antes do galo cantar, ó, não foi uma não, foi 3 que ele falou, não conheço. Mas depois ele se arrependeu pra caramba, chorou e tal. E aí quando ele assumiu lá o amor por Jesus e abraçou a missão dele também sem questionar quais seriam as implicações dessa missão, ele fez tudo o que tinha para fazer. Ele não se envergonhou de falar sobre ter negado Jesus e do arrependimento que ele teve, da dor que ele teve, justamente para que aqueles que estivessem ouvindo não reneguem Jesus, né? Abracem Jesus e o conhecimento que ele nos trouxe. E aí, apesar de tantos erros, o amor cobre uma multidão de pecados, né? Pequei, errei, mas tenho amor? Então eu estou no caminho certo. Vamos embora exercitar esse amor. E aí, quais são as estrelas aí que eu trouxe? Que eu acho que não vai dar tempo de falar delas não, mas vocês conhecem, né? Então, São Francisco de Assis. Tem nem muito o que falar de Francisco, né? Irmã Dulce foi considerada o anjo do bem da Bahia. Ela vou mostrar logo a outra, que é a Madre Teresa de Calcutá. Ela é contemporânea, as duas nasceram no início do século XX, cada uma no seu país, fizeram até trabalhos semelhantes, né? Elas viveram para a caridade, viveram em função dos pobres, e a gente olha a foto, aquela mulher pequenininha, esmirradinha, mas de uma força, né? Que é encorajador o exemplo. Não, quando a gente estuda sobre elas, você não pensa assim, está muito distante. Você fala, nossa, olha lá, aquela coisinha miudinha, ela conseguiu. Eu não vou conseguir ajudar um irmão em situação de rua, tão menos que a Irmã Dulce e a Madre Teresa fizeram, e as duas foram canonizadas. A Irmã Dulce, conhecida como Anjo do Bem da Bahia, e a Madre Teresa como Mãe dos Pobres. Ali o Bezerra de Menezes, né? Uma frase que eu achei super interessante, deixa eu lembrar aqui, ele entrou para a política. Foi deputado, foi vereador, ficou 30 anos na política. E quando ele entrou para a política, ele falou que a política é a ciência de fazer o bem para todos. Nossa, eu acho que
todos os políticos tinham que não só saber dessa frase, mas apreender e praticar, né? Porque política realmente é isso, né? Dos representantes que estão ali para fazer o bem para a maioria. E Bezerra foi conhecido como médico dos pobres, né? Ele trabalhou no médico do exército, na política e morreu pobre, porque ele atendia os pobres, as pessoas não tinham condições de pagar e ele não negava o atendimento. E está aqui até hoje, né? Atendendo a todos. Divaldo com a Mansão do Caminho, aquela quantidade aí, acho que quase infinita, né, de filhos adotados, muitos e muitos filhos, e trabalhando no bem até hoje. Quem mais? Batuíra. Ele já não é, assim, não é tão conhecido quanto Divaldo, mas ele teve assim, uma importância muito grande no meio espírita. Deixa eu botar o outro aqui, contemporâneo dele foi o Bezerra. Eles nasceram no século XIX, início do século XIX. Mas o Batuíra, ele era abolicionista, ele trazia para a casa dele escravos fugidos, pessoas em situação de rua, pessoas com qualquer deficiência física, e ele ajudava esse povo todo, e ele trabalhou massivamente na divulgação do espiritismo, fundou casas espíritas, criou um jornal, que eu acho que o nome é Luz e Verdade, ou Verdade e Luz. Eu fiquei até pensando, só faltou o Deus, né? No nome do jornal dele, para ficar igual aqui. E esse jornal foi levando conhecimento do espiritismo para diversos estados. E aí vem mais uma. Anália Franco. Anália Franco, ela também é contemporânea deles, mas ela é da segunda metade do século XIX, nasceu em 1853. E assim, a história dela é belíssima, de força para a época em que ela nasceu. Ela era professora e aí ela passou pela lei do ventre livre. E os ex-escravos, né, os filhos de escravos, eram largados, já que não podiam mais trabalhar, ficavam largados. E ela foi pegando os filhos dos escravos e, para ensinar, ela alugou um galpão numa fazenda. E aí, aliás, seria um galpão doado para ela trabalhar, mas a condição foi que não misturassem filhos de brancos com filhos de negros. Ela foi lá e pagou o aluguel do galpão para que ela pudesse botar todo mundo no mesmo espaço. E assim, ela fez tanta coisa, são, se eu não me engano, 70 instituições. Está aqui na minha cola, mas o tempo já está ficando apertado. Mas ela fez muita coisa, casa de abrigo de caridade, casa para mulheres desviadas. A gente está falando de 1800 e antigamente, né? Então, a visão que se tinha da mulher, locais para ensinar profissão para os homens, alfabetizar as crianças. E hoje, aqui no Rio, tem aquele lar de Anália Franco, que, se eu não me engano, era um asilo que ela não conseguiu concluir e o marido veio e fez. Então, assim, são estrelas do bem, não são? Mas são essas pessoas que... Cris, mas você trouxe um monte de gente super distante de nós. Quantas encarnações a gente não vai precisar para chegar aos pés desses? Mas calma aí que tem gente mais próxima da gente. Não podia esquecer. Chico, né? Mandando beijinho pra gente, para finalizar aí as estrelas conhecidas, que Chico também não tem muito do que falar dele. Quer dizer, tem muito, né? Um estudo só não dá. E justamente por isso não vou falar dele, porque todo mundo conhece. Deixa Chico para um estudo sozinho. Aí vem os outros. Olha, esse daqui, Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro. Quem é esse? Esse foi o rapaz que foi em São Paulo, um prédio que pegou fogo, e ele entrou e conseguiu salvar 4 crianças, e ele voltou, e nisso que ele voltou, o prédio estava desabando. Quando os bombeiros iam fazer o resgate dele, não deu tempo e ele desencarnou. Tem Hélio de Abreu Silva Batista, professora daquele incêndio criminoso na creche, que salvou várias crianças, e ela acabou desencarnando pelas queimaduras, né? Esse daqui, Vinícius Montardo Rosado, ele foi daquela boate no Sul, esqueci o nome da boate,
Kiss, né? Isso. Ele também salvou várias pessoas, só que depois ele acabou ficando lá dentro e quando os bombeiros pegaram, ele também já tinha desencarnado por conta da fumaça que ele inalou. Esse menininho aqui é porque eu não achei o avô dele, então eu trouxe o garoto. Ele foi atacado por uma sucuri de 35 metros. Também não tem tanto tempo essa notícia assim. E o avô se atracou com a sucuri, matou, a sucuri já estava sufocando o garoto. Ele está com a blusa levantada, olha lá, o ferimento, né, que ela mordeu. Mas o avô conseguiu salvar o menino. Ele, né, um exemplo da família, salvou alguém dali, do seio familiar. Os outros salvaram pessoas desconhecidas e deram a vida pelos desconhecidos. No caso desse menino aí, o avô não desencarnou, não. Esse bombeiro, Marco Antônio Cordeiro, ele estava salvando um cachorro que estava preso há 3 dias num lugar de difícil acesso, foi no Espírito Santo, e ele desceu de rapel e acabou desencarnando ali também. Essa, Leiliane Rafael da Silva, foi no acidente que levou ao desencarne do Boechat, do Ricardo Boechat. Esse caminhão, o avião tinha caído, o helicóptero tinha caído em cima. E ela veio, e aí você vê que a mulher está agarrada ali, abrindo as ferragens para salvar o motorista, e em volta tinham vários homens filmando com o celular. E ela conseguiu salvar o motorista. E por último, essa informação aí que eu peguei no Conselho Federal de Medicina, 2020 e 2021, tá? Total de médicos que morreram no enfrentamento da Covid, 893. Esse é o somatório de todos os nossos médicos que morreram em atuação desde o início da pandemia. Então, aqui tem exemplos bem mais reais, né? Do amor aí, da prática do amor e da caridade, o amor vivo sendo praticado ali. Pessoas que, nem todos, mas pessoas, com exceção do avô desse menino, todos aqui perderam as suas vidas em prol de vidas desconhecidas. Então, se o slide anterior traz pessoas que estão muito distantes da gente, aqui a gente já vê que é possível, né? Que tem um monte de gente aí, ó, no mesmo planeta de provas e expiações e que conseguem praticar. Esse pedaço aqui eu vou pular porque não vai dar tempo e eu quero mostrar esse texto para vocês. Esse texto está no livro Messe de Amor, no capítulo 5, que é do Divaldo, né? Psicografia da Joana de Ângeles. Aí o texto, assim, a Joana tem uma fala mais rebuscada. Eu falo que a Joana, ela dá a oportunidade de ampliar nosso vocabulário, né? Você vai lá, estuda, não entende, você pega o dicionário e aí, ó, além de pegar o conhecimento que ela te dá, você ainda vai e amplia o teu vocabulário. Mas é um texto que fala sobre as nossas imperfeições e o que a gente faz com elas. A gente estagna por ser imperfeito ou a gente age mesmo sendo imperfeito para a gente se melhorar? Vamos lá. Embora imperfeito, há quem, a pretexto de imperfeição, silencia o verbo edificante nos lábios, enjaulando a mensagem consoladora. Há quem, em nome da imperfeição, paralise os braços no Ministério da Saúde Moral, encarcerando a ação salvadora. Há quem, justificando a própria imperfeição, mobilize preguiça, espalhando inutilidade. Ah, sou imperfeito mesmo, então deixa eu ficar quieto aqui na minha, preguiçoso, né? Não faz nada para ajudar o outro. Há quem diga que imperfeito nada pode fazer pelo próximo. Não consigo fazer nem por mim, como é que eu vou fazer pelo outro? Considerando estar arrojado nos mesmos sítios de infelicidade e afeição. É o que a gente costuma assim, tem 10 reais para me dar? Me dá 20 que eu te dou 10. Né? Aquilo, estou igual a você, eu não consigo fazer nem por mim, que dirá pelo outro. Unge-te, porém, de amor e levanta-te da iniquidade para socorrer outros iníquos. O amor é árvore que, para produzir, necessita ser plantada, né? E aí, quando você vai plantando o amor de um a um, essa árvore vai produzindo e vai sendo plantada para mais pessoas e assim o amor se multiplica. A doutrina espírita ensina que ninguém renasce na terra para o cultivo dos miasmas do pretérito, nem preservação dos males dos tempos idos. Se estava ruim lá em outra encarnação, eu não reencarnei aqui para continuar ruim como estava na outra. Não, é para eu melhorar. Eu estou tendo uma nova oportunidade.
Reencarnação é bênção, bondade é luz. Antes de mergulhar na carne, todos rogamos os títulos da dor e do sofrimento para compreendermos melhor as dores e os sofrimentos dos que seguem ao nosso lado. Antes da gente reencarnar, lá na erraticidade, a gente planeja e faz parte do nosso planejamento que a gente passe por dor e sofrimento para a gente aprender com isso, porque a gente ainda precisa aprender pela dor e pelo sofrimento. Ninguém falará com precisão do que ignora, por falta de experiência pessoal, ou seja, eu não posso falar da dor do outro se eu nunca passei por aquela dor, né? Quando eu passo pela dor, eu falo com mais propriedade. É por essa razão que muitas vezes ensinarás resignação, embora avassalado pela inquietude. Falarás da enfermidade com a alma enferma. Consolarás necessitado de consolação. Acenderás luz de entendimento, carecendo de compreensão. Pregarás justiça para os outros, esmagado pela impiedade alheia. Colocarás bálsamo em feridas, guardando úlceras não cicatrizadas no cerne do ser. Você deixa de cuidar de você e vai lá cuidar da dor do outro. Enquanto alguns aguardam sublimação para se disporem ao auxílio, ajuda tu. Todos carregamos agonias nos íntimos tecidos da alma. E o trabalho de auxílio aos outros é medicação colocada em nossa própria dor. Muitas vezes a gente esquece a nossa dor quando a gente está indo lá ajudar, a curar a dor do outro. Enquanto ensinas a paz e sentes a ausência dela em teu coração, ou preconizas luta contra as tentações, perseguido pelas tenazes do mal, aprimoras-te, exercitando o espírito no dever claro e digno que se transforma lentamente em escada de ascensão libertadora. E crucificado na imperfeição, avança em timorato, recordando o mestre, que amargurado e esquecido por quase todos os amigos, aparentemente vencido numa cruz de vergonha e impiedade, alçou a alma dorida ao Pai misericordioso, pensando as feridas do coração humano de todos os tempos, e ainda pediu amoroso: perdoai, meu Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa também tu, e ama, ajudando sempre. Então, apesar das nossas imperfeições, nós também somos passíveis de ajudar, possíveis de amar e nos aperfeiçoar e irmos evoluindo, assim como foi com Pedro, Desde que a gente abrace aí o amor de Jesus e colabore para o trabalho dele. Agora não dá mais tempo, mas eu só vou mostrar a vocês que eu ia passar... Aqui está até embaçado, mas eu ia colocar o... Posso? Beth autorizou. Deixa eu ver se vai. É a música de Tim e Vanessa, o nome dela é Pedro, e aí vai passar a letra da música, E presta atenção de como eles conseguem, numa música de 4 minutos, descrever Pedro, descrever as imperfeições e o trabalho que Jesus fez nele e que juntos deram as mãos para fazer pela humanidade. Gente, então eu vou deixar o vídeo aqui para a gente ouvir a música do Pedro e quero agradecer a todos, pela paciência de terem me ouvido. Deixo para todos nós essa reflexão: amas o bastante? Se acha que não ama, vamos embora trabalhar para a gente amar, porque a gente pode, Que tenhamos então um final de noite de muita paz e que Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando, nos conduzindo e nos guiando, tá? Que assim seja. Frutificarás a mitigar a
Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão os céus. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre Martírios são troféus e as mãos que ele tocou, os pés que ele lavou, apontarão o céu. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás servas eternas. Vem que eu te farei um pescador de homens. Caros irmãos, é muito importante a nossa presença aqui, pela oportunidade que temos de refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e fazer com que a nossa capacidade de amar possa se estendendo pouco a pouco. Quanto mais amor desenvolvemos em nós, mais paz, mais alegria, mais felicidade. Porque tudo isso é gerado dentro de nós. E quando geramos coisas bonitas, positivas, nós vamos nos tornando pessoas do bem, pessoas mais amorosas, pessoas em que os outros têm vontade de se aproximar e desabafar. Estamos todos nesse caminho, né? Nessa grande oportunidade que Deus nos deu da vida. E o bonito saber que esse Deus prepara sempre o melhor para nós, através de suas leis, colocando ao nosso lado os nossos mentores que vão nos orientar, os nossos amigos espirituais que estão torcendo por nós. Então nós temos uma legião de espíritos amigos que estão à frente, nos ajudando a encontrar isso tudo que a nossa irmã Cristiane falou. É um trabalho. E esse trabalho nós reencarnamos para dar certo, para fazer o melhor. Trazemos ainda em nós as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, sim, mas viemos à Terra para trabalhar, e se Deus nos deu essa oportunidade é porque é possível. Possamos acreditar em nós, possamos acreditar nessa semente divina que existe dentro de cada um,
possamos despertar em nós a nossa vontade para o caminho do bem, a começar na nossa casa e aí vai se estendendo. Hoje todos nós estamos nessa casa aqui, nessa casa espírita de 97 anos de trabalho no bem. Isso é uma energia muito especial, porque cada um de vocês, cada um de nós está aqui doando o seu melhor. Quando nós vamos orar, quando nós vamos nos unir em prece, em direção a Deus, em direção a Jesus, nós estamos fazendo um momento de amor, um movimento de amor, que vai se espalhar em torno de nós, beneficiando primeiramente a nós, que estamos gerando esse sentimento, e quem está ao nosso redor. Por isso, nesse momento, nós começamos as nossas preces, a começar pelos irmãos desencarnados, que nós temos plena consciência que eles estão vivos em alguma dimensão no plano espiritual e que eles podem sentir a nossa emoção, o nosso carinho, a nossa saudade, mas não com desespero, mas com compreensão que a vida continua. Então queremos pedir ao nosso Pai de infinita misericórdia que abrace todos os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, aquele pai, aquele avô, aquele irmão, aquele filho, tanta gente que nós temos dessa vida e de outras vidas no plano espiritual. As nossas companhias espirituais, a esses espíritos aqui presentes que vieram estudar conosco, e tantos irmãos que nós não conhecemos que precisam desse momento de oração, por todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, que eles recebam, que a espiritualidade aqui possa localizar pessoalmente essas pessoas e levar o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso amor. Por isso pedimos por todos eles. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Um abraço carinhoso a todos esses irmãos, que a nossa humilde oração possa levar a esses corações o lenitivo, a cura, a alegria, a paz que eles tanto precisam. Então, muita luz a todos esses corações. E da mesma forma, usando esse instrumento que nós temos fácil na nossa mão, que é a oração, a prece, nós podemos orar pelos nossos lares, não somente aqui, mas também, especialmente na nossa casa. Entrar no ambiente de trabalho, fazer uma oração, quando sentar na sua cadeira, assumir o seu posto, isso já joga uma energia para frente, já abrindo os caminhos, de paz e harmonia. Então a oração é um instrumento fácil que Deus coloca à nossa disposição. E todos nós juntos aqui vamos orar para os endereços da caixinha de radiação, para que esses lares sejam abençoados, para os nossos lares também, para o nosso ambiente de trabalho, e aí vai se estendendo a nossa comunidade e vai por aí afora, Essa energia que nós estamos somando aqui, uma energia feliz, uma energia de amor, de caridade, de alegria. E nós queremos tudo isso para a nossa vida. Só que para ter, nós temos que semear, para colher. Então, que Deus nos inspire nesse caminho, derramando muita energia bonita na nossa casa, que Jesus possa entrar pela porta da frente, tocar com a sua mão as pessoas que lá ficaram e abençoar todos esses lares na nossa caixinha de radiação. Muita luz, muitas bênçãos ao nosso redor. Graças a Deus.
E da mesma forma, todos nós aqui na Terra somos doentes da alma, não é verdade? Ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos as nossas lutas, o esforço que fazemos a cada dia para nos tornar melhores, para não revidar algumas situações, ou em casa, ou na rua, enfim. Nós estamos o tempo todo nesse grande teste que é a reencarnação. Então precisamos de muito apoio da Falange Médica do Espaço, para que nos ajude a manter o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional, físico, né? Isso também é uma escolha. Nós vamos aprendendo a lidar com as situações e com as pessoas e se preservando, não entrando na mesma faixa de discussão, de tumulto, né? Nós temos que aprender a preservar o nosso santuário interior, mantendo o nosso equilíbrio, a nossa fé, mantendo a nossa vibração mais alta. Isso tudo é exercício, é oração, nas horas onde as situações se complicam, né? Então a gente ora, a gente mantém a paz, tudo isso é escolha. Então vamos pedir nesse momento a essa falange linda de médicos do espaço que trabalham nessa casa, a Bezerra de Menezes, o irmão tão querido, a Jesus, a Deus, a Maria, para derramar sobre todos nós que estamos aqui sentados o elemento necessário para o equilíbrio da nossa alma e do nosso corpo, como também atender a todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, que esses irmãos sejam abençoados também, como também as nossas águas do ambiente sejam fluidificadas, os irmãos que estão pela rua em situação tão triste, irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos. Quero pedir especialmente para uma irmã chamada Nelly, que ela seja envolvida em muita luz e muita paz. Ela mora na Clarimum de Melo, eu não sei direito o endereço. Que Jesus possa ajudá-la. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Deus pode, Deus vai aonde nós precisamos. Vamos abrir a nossa mente para receber essa bênção desse grande Pai que nos ama muito. Que assim seja, graças a Deus. E vamos, meus irmãos, à última parte, que é a parte do passe, né? E vamos nos preparar. Esse passe tem o mesmo alcance do passe individual na sala. E vamos então fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração, que essa espiritualidade linda vai mais uma vez derramar sobre nós aquilo que precisamos. Jesus, é isso
uma beleza imensa, toda a recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem calma nos céus de minha alma, é ternura enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que descortina um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrimas que é pura, paz do meu amor. Ó Mestre amado, nossa gratidão pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, em oração. Com certeza sairemos mais leve, mais tranquilo, mais consciente dessa sessão tão carinhosa. Queremos agradecer a nossa irmã Cristiane pelas suas palavras, pelo seu trabalho. Que Deus a abençoe na sua luta, abençoe sua família. E a todos vocês também que vieram aqui hoje, que Deus abençoe a todos os seus lares, que possam retornar aos seus lares com muita segurança, com muita paz, com muita alegria. Agradecemos a vocês, lembrando que no primeiro sábado de fevereiro nós temos as nossas operações espirituais, né? Que é feito à distância, vocês ficam em casa, é feito às 9 horas da manhã, de 9 às 11. Então, quem quiser se inscrever na operação é só procurar o nosso irmão Gleison na secretaria, ok? E lembrar vocês da nossa sessão de quinta-feira à tarde, às 15 horas. Lembrar dos vários cursos que nós temos, online, presenciais, e que vocês podem se informar melhor com o nosso irmão Ricardo. Gente, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser.